gente, boa noite. Cadê vocês? Deixa eu ver vocês um pouquinho. Vamos lá para o nosso segundo dia de série Constelar. Ai, já veio desarrumada hoje, né? Já veio com roupa de casa, a palestra foi ontem, né? Dona Paula. Boa noite, Sala. Deixa eu ver quem está mais aqui com a gente. André, Adriana, Cira, Moacácia, Wive. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estou muito feliz de dar continuidade à nossa série Constelar com esse tema Desordens do Amor, tudo que a gente não deve acreditar sobre constelação familiar, tudo não, que tudo é muita coisa, né? Mas assim, pelo menos os ditos mais expressivos sobre a constelação familiar que a gente deve tomar cuidado, né? Eu coloquei que a gente não deve acreditar, porque o que seria de nós se não fosse um pouco de polêmica, né? A gente tem que atrair atenção, a gente tem que polemizar um pouco, mas na realidade vocês acreditam, nós acreditamos no que a gente quiser. Não é verdade? A gente vai acreditar naquilo que faz sentido para nossa cabeça, a ciência dizendo isso, aquilo, Terena dizendo isso, aquilo. Eu vou acreditar no que eu quiser e sintam-se muito livres para discordar com qualquer coisa que eu traga aqui hoje, para discordar com qualquer autor que vocês leiam lá na frente, porque a gente deve primeiramente se respeitar. Eu gosto sempre de trazer, né? Perguntas, questionamentos, muito antes de predeterminar qualquer coisa. Então, o título estava desordem, o título está Desordens do Amor, que a gente não deve acreditar, apenas para, né, dar um boom assim na nossa cabeça, para chamar atenção. Mas vocês vão ver que eu vou trazer aqui muita coisa que parece fazer sentido, mas o que a gente não pode deixar de levar para a nossa clínica como constelador, como consteladora, como terapeuta, como um agente de transformação, seja em que a área que for, os contextos sociais, né? Os contextos sociais dentro do contexto individual, porque cada ser humano é único. E tem muita coisa que nos acontece que o sintoma é muito mais social do que uma herança, né? De um antepassado, de um acontecimento antepassado, e é isso que eu trago como uma é, grande reflexão no curso de constelação familiar e práticas éticas, e eu posso dizer a vocês que eu desenvolvi esse senso crítico desde a minha primeira formação, que foi em terapia transpessoal sistêmica. Depois, quando eu fui para a faculdade, já estou me formando, graças a Deus, em dezembro desse ano. Lá, a minha visão crítica foi ampliada muito mais, porque eu consegui ver que, de fato, o Bert Hellinger bebeu da terapia sistêmica, da escultura familiar da Virginia Satir, do psicodrama de Levi Moreno, né? E muita gente não tem a menor ideia de que isso veio de outros autores, autoras, tá? E acabou se transformando pelas mãos de talvez algumas pessoas da comunidade, ou até mesmo de interpretações equivocadas dos ditos de Hellinger, numa grande ideia de que a constelação tem um potencial mágico nos nossos processos comportamentais. E aí é que entra muito fortemente toda a minha crítica, de que essa magia, ela acontece, mas ela passa pelo discernimento e pelo desejo do cliente em promover mudanças na sua história a partir do que ele vê na constelação familiar. E aqui eu resumo toda a live de hoje já. Nessa frase aqui, eu já estou resumindo o que eu aplico no meu curso, o que eu quero falar com vocês hoje, e o que a gente deve estar bem atentos, tá? Vocês podem me perguntar a hora que vocês quiserem, é só desmutar o microfone e falar comigo, ou usar o chat durante a live. A gente vai até no máximo às 8 horas, tá? Pode. Ah, até não quero me expor. Manda no WhatsApp, que de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, para ver se você tem alguma pergunta que de repente você não queira se mostrar aqui, nem digitar, nem falar, nem nada. A gente vai ter esse canal aberto a todo momento durante a nossa live, tá? Eu vou abrir um slide aqui, porque eu quis estruturar
Deixa eu colocar ele primeiro como apresentação. Eu quis estruturar algumas coisas, e aí fui falando para vocês, mas não é nada que depois eu tenha que compartilhar com vocês, porque não tem nenhum tipo de referência, a não ser que vocês queiram muito. Aí eu mando no privado ou coloco para vocês no grupo. Mas logo de arrancada, eu quero trazer aqui. é, eu acho que eu compartilhei com áudio. Deixa eu tirar, porque senão vocês vão ficar ouvindo o meu WhatsApp o tempo todo e é irritante para algumas pessoas. Eu já me habituei, mas para algumas pessoas pode ser irritante. Pronto, agora vocês não vão ouvir nada no meu computador. Eu coloco logo de cara o que você não deve acreditar sobre a constelação familiar. A primeira é que todos os nossos problemas são reflexos de um passado ancestral, porque quando a gente faz uma pesquisa básica sobre constelação familiar no Google, a gente vê que os autores, embora eu tenha encontrado hoje uma matéria no UOL, se eu não me engano, que está nossa, assim, maravilhosa no que diz respeito a tudo sobre a constelação familiar. Eu nunca encontrei uma reportagem tão completa como essa, que eu acho que foi de 2023. Posso compartilhar com vocês depois. Tudo que eu venho pregando desde 2020, na primeira turma de constelação familiar e práticas éticas, tudo que eu venho dizendo, que eu venho batendo, parece que finalmente, assim, tem pessoas, talvez desde o início, porque é muita pretensão achar que só eu penso assim, está de fato reconhecendo o potencial dela e as limitações, porque tudo nessa vida tem limitação, tem contraindicação. E uma das coisas que eu aprendi, inclusive, na faculdade foi sobre isso. Todas as abordagens terapêuticas têm contraindicações. Elas não servem para todas as pessoas. A constelação familiar também não vai servir e tem as suas limitações. E a matéria está fantástica, eu posso compartilhar com vocês depois. Mas, assim, até mesmo nos meus primeiros aprendizados como terapeuta, como consteladora, eu via muita gente repetindo isso, já cheguei a repetir e acreditar nessa ideia de que todos os nossos problemas são reflexos de um passado ancestral. Se a gente observar isso a partir da psicoterapia analítica e junguiana, Jung vai dizer lá na Prática da Psicoterapia, que é um dos livros das obras completas dele, ele vai dizer que ele mesmo, em determinado momento da vida, se viu repetindo a história dos pais, se viu repetindo enredos da vida dele, dramas da vida dele, em que ele sabia que ali tinha algo oculto, que tinha a ver com os pais, com a família e tudo mais. Só que isso se reflete na nossa comunidade de uma forma muito arriscada, quando a gente vê, por exemplo, e isso é real, tá? Deu maior bafafá, se eu não me engano, foi em 21 ou 22, de uma consteladora que afirmou, não sei de onde ela tirou isso, se foi Hellinger ou se não foi, de que, por exemplo, a pessoa com autismo tem no reflexo da sua história familiar um assassinato. Então, é arriscado a gente pegar a experiência de uma constelação e trazer para todas as pessoas. Eu não sei onde ela viu isso, se ela viu nas experiências dela, se foi Hellinger que falou, de onde ela tirou, mas é arriscado trazer isso a público de uma forma taxativa. Primeiro porque quando a gente já tem um certo prática em observar tudo, né? Pensar e já questionar, opa, de onde isso foi retirado? Já causa um estranhamento enorme, porque, na minha opinião, não tem uma conexão óbvia da relação, né, da pessoa com autismo e um assassinato na família. Alguém foi excluído na família, alguém foi assassinado na família, alguma coisa desse teor. E quando você faz a constelação, você inclui essa pessoa e diminui ali os sintomas do autismo. Imaginem uma mãe com um filho que tem autismo de suporte 2, que exige um pouco mais, que todos exigem, né, da maternidade atípica principalmente, mas imagina a pessoa ter acesso a uma fala dessa, uma afirmação dessa, o tipo de impacto que a gente causa e esperança que a gente causa nas pessoas que são nossos potenciais clientes. Qual a garantia que a gente vai dar que com uma constelação ou duas, que seja o pacote que você queira criar, você vai conseguir essa diminuição de sintomas? Isso não quer dizer que você não possa constelar. Muito pelo contrário, você deve constelar. Mas devemos constelar prometendo que, de fato, uma constelação familiar pode promover
que são momentos reflexivos. E provavelmente, dentro de uma abordagem ética, você fazendo a constelação de uma mãe e o seu filho que tem autismo, ou seja lá o sintoma que for que ela queira constelar, vai estar ali declarado a maternidade dela e vários insights, reflexões maravilhosos, eu tenho certeza, sobre a maternidade dela, sobre a relação dela com aquela criança. Seja a mãe que for, estou aqui trazendo autismo porque a fala foi polêmica e causou maior bafafá na época. Não sei se alguém aqui acompanhou, se alguém acompanhou, comenta. Se não, procura que vai ver. E é uma pessoa com muitos seguidores, com um trabalho bem expressivo de constelação familiar e tudo mais, e não entra na minha expectativa e perspectiva sobre a constelação familiar uma promessa desse gabarito. É arriscado demais, né? Você prometer qualquer melhoria, qualquer cura de alguma coisa que, inclusive, a gente não pode considerar nem como doença ou problema, que é o caso do autismo. Entendem? Então, tem muitas variáveis a gente ter essa ideia de que todos os nossos problemas são reflexos de um passado ancestral. É muito doloroso uma pessoa, né, também, porque assim, quais são os temas, né? Vida amorosa, maternidade, financeiro, e aí muitos colegas colocam algumas comparações, idealizações do que pode refletir, por exemplo, a sua falta de uma vida profissional próspera, de dinheiro, e aí atribui, eu trouxe alguns exemplos aqui hoje, e atribui a diversas situações que a gente não tem como provar, que a gente não tem como garantir de que foi daquele jeito ou não, e de que se eu fizer para a Sálua, de que se eu fizer para a Cira, se eu fizer para o Moacir, vai dar certo. Não vai, porque a história de Sálua, a história de Cira e de Moacir são diferentes. Os três estão ali numa realidade social que pode parecer algumas dinâmicas familiares, sociais. Mas quando a gente vai analisar no individual, pode ser que tenha uma divergência. E se eu me coloco nesse lugar de saber das dinâmicas de uma forma rígida, eu corro um risco absurdo de prometer ao meu cliente que se ele fizer do jeitinho que eu estou dizendo, ou que Bert disse, ou quem quer que seja disse, ele vai obter resultados. E é aí que entra o risco, porque não existe em nenhum código de ética a recomendação de que você prometa resultados como cura, como, enfim, melhoria, porque a gente tem essa ideia de que quando a gente busca um terapeuta, a gente está buscando para isso, né? E de onde vem essa ideia de que se eu busco uma terapia é para minha melhoria, para minha saúde, é para a resolução do meu problema? Da medicina. Porque a psicologia, antes da psicologia, a psicanálise, foi muito influenciada por médicos no seu início. Então, eles tinham essa praxe de trabalhar ali com os seus pacientes em busca de uma melhoria. Só que hoje, com tantas abordagens, né, e a psicologia muito mais próxima da ciência social, a gente entende que o objetivo de uma psicoterapia, de um método, de uma intervenção, de uma técnica é promover reflexões terapêuticas para que o cliente tenha ali posse dos seus acontecimentos, das suas questões, da sua análise e possa viver a seu modo, como diz Jung na terapia analítica, que é o grande objetivo da analítica. Eu vou trazer o tempo todo, porque é a que eu gosto de trazer para os meus clientes na clínica e também de aplicar com as constelações. Então, é muito difícil, é muito arriscado a gente entender que todos os nossos problemas, todos os nossos sintomas estão lá em reflexos de um passado ancestral. O passado ancestral, como história da humanidade, vai refletir no nosso presente o tempo todo. Mas no tratar clínico, o recomendado é que você olhe a pessoa como um indivíduo, com as suas particularidades. Porque se você não fizer dessa forma, como eu disse, você corre o risco de levar para ele um mero estilo de vida. Olha, faça assim, faça assado, siga por aqui, siga à esquerda, à direita, aceite sua mãe, abrace seu pai, que vai dar tudo certo. Às vezes não vai dar. Às vezes não vai ser possível. E aí o sujeito deixa de viver, ele não vai prosperar, né? Ele não vai aprender a conviver com o autismo, com o TDAH, ele vai ficar refém, porque ele não conseguiu conectar, ele não conseguiu fazer de tal forma, de tal forma. Aí já vem a primeira crítica, né?
A segunda, que eu vi muito na pesquisa que eu fiz, o método pode ser considerado uma terapia, terapia de constelação familiar, né? As pessoas vendendo terapia de constelação familiar, e eu já recebi clientes perguntando assim, né? E terapia tem uma diferença, terapia tem regularidade, terapia tem os encontros semanais, a constelação familiar, ela é pontual. Ela é intervencionista e pode fazer parte de uma abordagem terapêutica intervencionista, como o TTS, como a analítica junguiana, né, como a cognitivo-comportamental. Se você quiser aderir, se você quiser agregar, você pode, né, colocar ela, até mesmo porque ela está com uma prática integrativa do SUS no nosso país, né? Mas ela não é científica, ela não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, então você deve praticá-la, principalmente se você for um terapeuta que não é psicólogo. Se você for, nada impede que você seja psicólogo e constelador. Não tem nada que te impeça de fazer isso. Agora, se misturar as coisas em consultório, aí sim pode dar algum tipo de problema, mas eu não vou entrar nesse assunto porque não nos interessa hoje. Mas eu sempre falo e sempre estou ali tratando, quando alguém me busca para tirar dúvida, eu falo sobre isso. Então, o método da constelação familiar não pode ser considerado uma terapia. É um momento de reflexão terapêutica, é uma intervenção, é um método com várias técnicas. Alguém abriu o áudio aqui, deixa eu fechar. Vânia quer falar? Abriu porque quer falar ou não? Não, abri sem querer, Tarina, desculpe. Ah, tranquilo. Então, a terapia tem essa diferença aí disparada, né? Você vê o paciente toda semana, tarará, tarará. Essa daqui é a que às vezes dá um nó na cabeça de quem está habituado a entender como uma verdade. Mas vamos lá. O campo acessado durante a constelação é mórfico. Inclusive, eu já fiz essa leitura de um artigo há muito tempo atrás, né, correlacionando o campo que a gente acessa em constelação familiar como mórfico, que é uma ideia, um conceito do Rupert Sheldrake, lá no livro A Nova Ciência da Vida, que ele publicou, se eu não me engano, em 1987 ou foi 89. Ele publicou esse primeiro livro com experiências dele, pessoais, não foram experiências como eu posso dizer, regulamentadas por um instituto de ciência considerado, reconhecido, não foi, foram experiências que ele fez sozinho em laboratório pessoal, particular, para comprovar a existência do campo mórfico. Todos os ditos de Sheldrake são maravilhosos. O livro dele, esse primeiro, Uma Nova Ciência da Vida, faz todo o sentido do mundo. Inclusive, ele explica muita coisa sobre por que os animais procriam no mesmo lugar, andam sempre juntos, tarará, tarará. É incrível e faz muito sentido. Mas, em nenhuma publicação, né, Hellinger afirmou isso. Existe uma entrevista de uma brasileira, né, com ele, e ele fala que ali pode ser o campo mórfico, que faz muito sentido, mas isso nunca foi comprovado, né, de que uma coisa é outra. Isso foi contextualizado. É um pode ser, será que é? Né, ali o acesso ao campo mórfico organicamente na nossa frente, isso não é uma verdade absoluta. Faz muito mais sentido a gente ver esse campo na constelação familiar, essas manifestações psíquicas, como uma projeção psíquica. E aí, se vocês fizerem a leitura de Energia Psíquica, que é um livro também das obras de Jung, vocês vão entender lindamente e vão até achar ali, porque a constelação familiar é incrível, né? Você coloca ali os representantes, você sente tudo, você faz tudo muito sentido, é maravilhosa, mas quando você lê esse livro, você entende que a nossa mente, ela é simbólica, e todos os símbolos dos quais ela se afeta, ela reage. Então, quando a gente coloca ali uma mãe, um pai, a pessoa sabendo ou não, eu trago uma fala de Milton, que ele fala muito nas aulas, amanhã é o dia da live dele, ele fala muito assim, a pessoa sabe, só não sabe que sabe. E quando você coloca o sujeito numa projeção psíquica, o inconsciente dele se revela de uma maneira muito interessante. É que nem eu colocar aqui para vocês uma carta de tarô e pedir para cada um me dizer como se sente diante dessa carta.
Porque a carta ela é arquetípica, ela é recheada de símbolos. Então, se eu coloco uma imperatriz aqui, uns vão se sentir fortes, outros vão se sentir submetidos à força, vão sentir diversas situações. Então, quando a gente vai para a constelação familiar, a gente vai com esse arcabouço simbólico. Então, faz muito mais sentido, até mesmo quando a gente olha para outras abordagens da psicologia, os testes projetivos, né, com cartas, com desenhos, faz muito mais sentido a gente entender que o fenômeno parte de uma projeção psíquica, o que não deslegitima o campo mórfico, tá legal? Não é sobre isso. Campo mórfico é um conceito de Sheldrick. Pronto, ponto. Mas associar uma coisa a outra foi algo que o próprio Sheldrick falou, mas ele falou de uma forma muito tranquila, né? E não que uma coisa tenha a ver com a outra, no sentido literal. Assim como, que eu não coloquei aqui, mas posso falar também, sobre ser um campo quântico. A gente precisa entender que física quântica não estuda comportamento. Física quântica é uma coisa, misticismo quântico é outro. Alguns físicos, né, trouxeram teorias da relatividade, o gato de Schrödinger, várias outras teorias e associaram nosso comportamento humano, mas uma coisa não estudou a outra. Então, quando a gente lê um livro, porque tem um que é o mais famoso de todos, me fugiu da memória agora ele, o nome dele, mas esse físico que foi o que despontou a associação de comportamento à física quântica é o que mais faz esses contextos. E quando as pessoas leem, acham que a quântica está falando, mas não está, ele está contextualizando a quântica com o comportamento. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente olha para o campo e diz assim: ah, é um campo quântico. Explica para mim o que é um campo quântico. Entendem? Mas quando você fala sobre uma projeção psíquica, partindo da leitura do livro, que é uma leitura obrigatória, complementar do meu curso, partindo da leitura do livro, tá, você entende perfeitamente o que acontece ali naquele fenômeno do campo da constelação familiar, que é uma projeção psíquica. Não é incorporação espiritual, não é um campo quântico que eu não sei direito explicar o que é uma projeção. É uma projeção que impressiona, mas toda projeção impressiona. Toda. É você entrar numa sala e se sentir bem, e Ana Paula entrar na outra sala e se sentir mal. E ó, o que captou na minha cabeça, que eu me senti bem, o que captou na dela, que ela se sentiu mal, a gente não tem nem como saber, a não ser que a gente comece a explorar. Ah, foi a planta. Ah, eu acho que foi a luz. Ah, foi porque aqui aconteceu uma coisa horrível comigo. A mente é simbólica. Então, quando a gente está ali através de uma percepção extrasensorial, e isso sim, Hellinger fala no livro dele, O Amor do Espírito, que é uma série de recortes de seminários e tudo mais, esse livro dele, aí ele diz, percepção extrasensorial, né? Todo o meu corpo, toda a minha psique está vindo para além do óbvio. Eu estou ali representando uma coisa que eu não sei, é um pai, é uma mãe, é um comportamento, é um dinheiro, e eu estou sentindo para além da minha consciência do óbvio, uma percepção extrasensorial, né? Com o meu corpo, com a minha audição, com a minha visão, quando eu olho para um, quando eu sinto, quando eu falo, aí sim eu traduzo, e o cliente que está lá sentado com o constelador tem os insights pipocando na cabeça dele. Projeção, percepção extrasensorial, são conceitos, né, que correspondem muito mais ao fenômeno que acontece em um campo de constelação familiar. Então, não, ele não é mórfico, mas convencionou-se dizer que ele é mórfico ou quântico. A constelação impacta as pessoas, né, energeticamente. E isso daqui também é perigoso, porque eu começo a acreditar que eu posso manipular as pessoas fazendo constelação, né? Vou constelar meu marido, minha namorada, vamos ver aqui, né? O que eu posso fazer para ela vir a meu favor. Inclusive, eu tive uma cliente que falou exatamente assim para mim: eu quero fazer constelação porque eu quero que meu ex aceite a minha proposta no divórcio. Na hora que ela falou, eu falei assim, meu Deus, eu queria ter esse poder. Eu queria muito, porque assim, eu ia usar para mim, eu já ia estar milionária. Eu queria muito esse poder, assim, de fazer a constelação impactar para ele aceitar essa proposta no divórcio. Mas eu expliquei tudo direitinho para ela e falei, vamos fazer.
Isso daí eu não consigo te garantir, mas eu consigo te garantir vários momentos de reflexão, de insight, para você tomar suas decisões. Você topa, topa, ela veio. A gente fez a constelação. E toda a constelação puxou, porque a constelação tem a força, né? Que é uma coisa que a gente aprende. Toda a força da constelação estava no filho do casal. Essa criança precisava ser vista. Muito mais do que as demandas do divórcio, meus bens para lá, meus bens para cá. E aí ela teve uma puta virada de chave e saiu muito satisfeita com o que ela viu e levou para a terapia dela, porque estar em terapia quando se faz constelação também é bem recomendado. E eu hoje tenho essa coisa de perguntar. Eu não deixo, por um tempo eu deixei, depois eu voltei, mas eu sempre pergunto. Você está em terapia? Ah, não estou. É importante que esteja. Porque é muita informação e você vai precisar elaborar isso depois. Por isso que a gente aprende também no meu curso 3 etapas essenciais para poder cobrir essa necessidade da terapia, mas não cobre totalmente, né? Então, acreditar que a constelação impacta de fato a energia das pessoas é um risco enorme, porque nós não somos, embora ela seja fantástica e fenomenal, nós não estamos atuando ali como bruxos, né, gente? Então, é muita pretensão da nossa parte acreditar nisso. Agora, ela tem um potencial incrível a partir do que você vê. O que você vê na constelação e você leva para a sua vida, aí sim você roda a chave em várias coisas. Porque não é incomum, e quem está aqui já é constelador, que eu sei porque já foi minha aluna, sabe, é você constelar para uma pessoa e ela dizer assim: rapaz, o cara me ligou. Rapaz, minha mãe mudou comigo. Eu consegui o meu emprego. Esses impactos, essas associações, elas são feitas pelos nossos clientes. A gente não tem como garantir que foi por causa da constelação. Pode ser que uma constelação tenha impacto tal que você muda o seu comportamento e automaticamente sua mãe muda com você, seu namorado muda, seu pai muda. Mas a gente não tem como garantir. E aí eu trago sempre, sempre, todos os módulos. Eu sou a chata de trazer esse conteúdo, que é de uma consteladora que também ensina constelação aqui em Salvador, que é a Marisa Sampaio, que ela contou essa história no curso. Eu sempre repito. Ela falou assim: eu já tive uma cliente que me pediu para constelar o pai que estava internado. A gente fez a constelação. Uma semana, dias depois, ela me ligou, super feliz, né, me agradecendo, porque o pai saiu da UTI. E aí ela respondeu de volta: então quer dizer que se o seu pai tivesse morrido, você ia também me responsabilizar? Entendem? A gente não pode colocar a constelação nesse lugar, né? Tão superestimado assim. É um risco enorme. Porque quando é para coisa boa que o cliente percebeu, ele vai dizer: pô, tem obrigada, consegui. Pá. Mas quando é para coisa ruim, ele vai vir também. Então não dá para a gente garantir resultados desse tipo. Vem constelar que ele vai sair da UTI. Vem constelar que você vai conseguir isso aqui que você quer. Não é por aí, não deveria ser o teor da constelação, esse tipo de fala, entende? Esse tipo de garantia, porque ela pode ser até sacana com a pessoa, entende? A gente tem como prometer momentos de reflexão, a gente tem como prometer momentos de abrir um livro da vida ali, né? Olhar para o seu passado, olhar para o seu presente. Bom, agora que eu sei que eu funciono assim por causa disso, disso, e disso, o que que eu vou fazer? Porque também não adianta você saber como se malha um abdômen e você não ir lá malhar. Saber como malha a gente sabe, né? Mais ou menos, quem já fez personal. Mas cadê que tá trincado só porque você sabe? Não trinca, não. Tem que ir para lá todo dia. Comportamento é a mesma coisa. De que me adianta saber que o meu filho tem autismo porque alguém foi excluído lá atrás e eu não levar ele para. Fala aí, Paulinha, psicopedagogo, o que mais? A galera da TO, né, que é da terapia. é, Como é? Neuropsicologia também. Pois é, entende? Então é muito arriscado eu simplesmente, né, saber o que aconteceu ou pensar que sei e não fazer por onde. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. A Soraya comentou, muito importante todas essas informações que a gente está abordando, obrigada. Terapia ocupacional, tá? Você falou, exatamente. Então, assim, não adianta muito para mim somente saber, né? Saber é muito importante,
Mas, mais do que saber, é o que eu faço com o que eu sei. E a constelação é maravilhosa para abrir, né? As informações, eclodir, fazer refletir, e aí depois é com a gente. Então, não, ela não impacta necessariamente a energia das pessoas. E aí vem a última, que eu também acho arriscadíssima, que ela pode libertar quem constela e seus ancestrais e filhos, né? Porque, assim, a gente coloca eu vejo uma comunidade inteira acreditando no potencial da ferramenta, como quem diz assim, eu quero libertar minha família, eu quero libertar minhas ancestrais, eu não quero que minha filha sofra o que eu sofri. Ela vai sofrer. Talvez não igual, mas ela vai sofrer. As questões do tempo dela, porque a sua geração não é a dela, entende? O que a gente pode fazer é orientar, alimentar, cuidar, nutrir, botar na terapia, intervir aqui e ali, mas constelar para libertá-la. De onde a gente tirou isso? Entende? E eu estou falando aqui de um lugar de quem já passou por tudo isso e que já acreditou em tudo isso, tá bom? Eu não estou falando de um lugar de quem sempre constelou assim, não, tá? E eu sempre falo para as minhas alunas, meus alunos, que assim, me permito a liberdade de dizer o que eu disse lá na frente, se eu estiver errada, aqui agora. Porque as coisas mudam e a gente precisa se habituar a essas atualizações, a essa criticidade, porque tudo que é novo precisa ser visto, revisto, elaborado, precisa disso. A psicanálise não é de Freud não é a mesma aplicada nos dias atuais. Lacan tem uma frase que é fantástica quando ele diz aplica a psicanálise ao seu tempo. A gente precisa aplicar a constelação familiar no nosso tempo, e qualquer que seja a abordagem que a gente escolha como terapeuta, como constelador, com o que quer que seja, a gente tem que contextualizar com as questões do nosso tempo, né? E aí, uma parte que eu falo muito sobre esse contexto, deixa eu só ver aqui, porque aqui é o que a gente deve acreditar, né? Que nossos problemas têm raízes diversas, né? A gente precisa entender que a minha questão financeira não vem do mesmo lugar que vinha de Paula, não vem do mesmo lugar que vinha de Adriana, não vem do mesmo lugar que vinha de Tata, não é igual. A gente está dentro de um contexto social onde a gente está vendo, muda governo, sai governo, desemprego, cenários difíceis. Isso tudo pode estar num coletivo, mas lá no individual, as questões financeiras de Paula pode ter relação com o pai, a minha pode ter relação com a minha mãe, as de Adriana pode ter relação com o ex, entende? Que ferrou com ela na separação. A gente pode ter várias questões que a gente não deve desconsiderar. Se a gente fica preso, como eu falei, a gente vai querer colocar todo mundo na mesma caixinha e na mesma possibilidade de solução, e isso não vai dar certo. O método é aplicado pontualmente, integrado à terapia, como eu falei. O campo acessado é psíquico e projetivo. Leiam energia psíquica, porque é bem interessante. Não manipula ninguém energeticamente. E a libertação ou resolução dos problemas acontece a partir do que o sujeito faz com o que vê na constelação, que foi o que eu falei para vocês, né? Que é bem importante a gente entender que o potencial mágico vem daí, que a gente faz com o que a gente vê, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, porque eu prometi isso para vocês, trazer exemplos do que a gente vê por aí, consteladores falando. E aí eu achei uma consteladora, mentora também, mentora, consteladora e tudo mais, que falou assim, um post no Instagram, protegi algumas coisas ali que davam ideia de quem é, quem sabe, fica aí na sua, que eu não quero expor ninguém. Quem não conhece, não vai conhecer, talvez não por mim. Aí ela coloca assim, enquanto você não se reconectar com a sua mãe, sua criança vai achar que sua criança vai achar que não mereceu ser nutrida. O dinheiro é o leite materno da vida. Como assim, né? Assim como o leite é a sobrevivência da criança, o dinheiro é a sobrevivência do adulto. Logo, a sua adulta pensa que não merece ter dinheiro. Quando a gente lê um post desse, de um colega, de um profissional, com vários seguidores, vários comentários, a gente pensa assim: caraca, faz sentido. Minha mãe não foi boa comigo, é por isso que eu não estou conseguindo fluir na vida, é por isso que eu não estou conseguindo um emprego, é por isso que eu não estou conseguindo aquilo outro. Existe uma meia-verdade aqui. Você está rindo, né, Paulo? Existe uma meia-verdade nessa conversa aqui, dessa terapeuta, dessa mentora.
Sabe por quê? Porque todo mundo que não foi nutrido vai ter problema. E aquele que também foi nutrido tem problema também. Porque a gente é problemático. A gente gosta de um problema. O ser humano gosta de problematizar tudo, nunca está satisfeito. Arruma um emprego que é o melhor, compra um carro que é o melhor, vai para uma cidade, vai para o melhor, e toda hora que é o melhor, toda hora. É da essência, é da nossa essência. Aqueles que tiveram menos vão sofrer um pouco mais em algumas questões. Aqueles que estão em recortes sociais, menos abastados, pessoas pobres, pretas, mulheres, vão sofrer mais, vão ter mais dificuldade do que aquelas que tiverem mais oportunidades. Isso é a gente saber contextualizar socialmente e não colocar de uma forma tão diminuta assim, porque isso aqui é muito diminuto. Isso aqui me faz ter a crença absoluta de que o meu problema está enraizado todo na minha mãe. Porque ela não fez isso, porque ela não fez aquilo, e Hellinger nem traz tanto para esse lado, né? Ele fala o quê? Que pai e mãe faz o que pode. Em vários livros dele ele faz isso, né? Reconheça a vida, né? Reconheça a vida que lhe foi dada e agora, ó, olha para frente. Mas aí há muitas distorções, tem coisas que ele fala que realmente tem nada a ver, que eu não concordo, mas tem muita distorção do que ele fala que é muito precioso e que não precisaria ser distorcido porque está dentro de uma realidade verdadeira, tá de uma realidade, entende? Então, essas meias verdades que são publicadas, que são colocadas dessa forma, são muito arriscadas, né? Outro dia, e estamos muito inflamados com isso, né? Outro dia eu estava entre duas mães e uma falou assim: ah, eu amamentei meu filho até tanto tempo, por isso que eles não adoecem. Aí a outra falou: ah, eu vou discordar de você porque os meus não adoecem nunca e eu não amamentei. Aí uma terceira falou: não coloque o seu filho, que é exceção, como regra. Aí eu falei: gente, mas ela não fez isso, ela só falou a experiência dela. Então a gente está inflamado, né, com os ditos do outro, com a experiência do outro. Tudo parece regra, tudo parece norma. Peraí, quando a gente trabalha com gente, a nossa escuta tem que ser qualificada, tem que ser atenta, tem que ser calma. A gente ouve mais e pontua menos. A gente nem pontua, a gente pergunta. A gente pergunta muito mais. De onde você tirou isso? Por que isso? Onde você aprendeu? Por que você está fazendo assim? E por que você não faz desse jeito? Essa é a nossa função. Questionar, questionar e questionar. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui, porque eu sou curiosa. Cira botou perfeito, Tânia também botou, obrigada, Tássia botou verdade, fora que tem coisa que não é atual. E as pessoas trazem para a atualidade sem entender que os tempos são outros, as pessoas são outras, tudo muda sempre. Pois é, e aí a gente precisa acompanhar, né? Antigamente, a amamentação era de um jeito, agora é de outro, parto é de um jeito, agora é de outro, enfim. Então, assim, tem uma meia-verdade aqui na publicação dessa moça, mas qual é a meia-verdade? Que tá todo mundo lascado. Essa é a meia-verdade, que se você não foi nutrido, se você não foi cuidado por ninguém, você tá lascado. Inclusive, tem uma pesquisa fantástica com bebês, a reação de bebês que foram criados, que estavam bebês, tá, gente? Em lares com cuidado, amor, onde ele é nutrido, onde ele é alimentado, onde ele é cuidado, e a reação de bebês a brinquedinhos, tá? Brinquedinhos. Que vieram de lares violentos, que sofreram abusos psicológicos e corporais, né? Violência. É nítida, meu Deus, eu fico encantada com essa pesquisa no sentido reflexivo. É nítida a diferença daqueles que vieram de um lar com nutrido, né, com amor, seja lá o que for, nem é dito se é pai, se é mãe, ou se é um vô, se é uma avó, nem é dito isso. Um lar que tem alimentação, que tem cuidado, e os outros que vieram de um lar que não teve. Eles brincam, eles olham nos olhos, eles interagem, e os que não tiveram, eles ficam assustados, o olhar é assim. Sabe? É uma coisa assim absurda, eu fiquei morrendo de pena desses. E já temos também na área da neurociência pesquisas que modifica o nosso cérebro quando a gente nasce em lares violentos e que a gente sofre abusos de todos os tipos. Então, assim, é muito óbvio que se você não for nutrido, você pode ter algumas dificuldades, algumas limitações em se colocar no mercado de trabalho, em estabelecer uma comunicação, em avançar na vida, mas não necessariamente porque é só por causa da mãe. E
E aí que vem muita crítica a Hellinger, porque muita coisa ele puxa para a mulher, puxa para a mãe, aí você começa a ver os críticos descendo o pau falando que a constelação obedece ao patriarcado, blá, 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 e não é nada disso, não tem nada a ver, né? Porque como o Bert vem, ele bebe muito ele frequentou grupos de psicanálise durante muito tempo, ele traz também essa questão com a mãe, a psicanálise também traz, mas aí as pessoas confundem tudo e acabam trazendo meias verdades que confundem as pessoas. Então, nossos problemas são também, se não principalmente, sociais. O que uma criança precisa, o que um ser humano precisa é ser cuidado, alimentado e ter oportunidades, acesso à educação. É isso que ele precisa. Não necessariamente de um pai e uma mãe ali bonitinho, certinho. Se for, massa, né? Mas se não for, isso não deveria ser um grandíssimo problema. Porque essa visão da família advinda de um pai e de uma mãe, ela é patriarcal e heteronormativa. E isso é social. E isso é algo que o Brasil sofreu uma grande influência cultural e religiosa. A gente vai receber nos nossos consultórios pessoas que são filhos de dois pais, de duas mães, que foram criados por vô e por vó. A gente, eu atendi que foi criado por vô e por vó, e que nem chama a mãe, chama a mãe de irmã e vó de mãe. Então, assim, essa parte, a gente precisa ter muito cuidado para não imprimir, para não ter uma ideia de que tem que ser tudo bem certinho, cartesiano, não, porque a influência do pai no dinheiro, porque a influência da mãe no sucesso, né? Vamos olhar para os recortes sociais também, que eles são bem problemáticos. Outra ideia que eu me deparei, e essa foi bem recente, não trouxe o nome de ninguém porque eu não quero problema na minha cabeça. Se você viu por aí, guarde para você. Foi uma publicação de uma pessoa que tem uma atuação bem expressiva com as constelações familiares aqui na Bahia, que escreveu a seguinte coisa: uma coisa é encarar a constelação simplesmente como uma técnica. Outra coisa é ter um conhecimento de como as dinâmicas funcionam. Aí eu senti, e eu li o texto é exatamente sobre o que eu entendi. Aí eu sinto de perguntar quais dinâmicas? Porque nós vivemos em dinâmicas diversas. Se eu começar a entender de que a pessoa só vai ter sucesso se acolher essa mãe, que ela só vai ter acesso ao dinheiro e à vida profissional se ela acolher esse pai, e a pessoa me devolve no consultório que esse pai foi criminoso, abusivo, estuprou, bateu, violentou. Eu vou colocar na cabeça da pessoa que ela tem que alguma coisa com esse pai ou com essa mãe. É um risco enorme. Então, na minha humilde opinião de prática, em 6 anos, caminhando para 7, em psicoterapia e constelação familiar, eu acho que a gente tem que ver como uma técnica, sim. Um método com várias técnicas. A constelação é um método com várias possibilidades, pessoas, bonecos, âncoras de solo, tal, tal, tal. Ela não é nem só uma técnica, ela é um método inteiro de aplicação, ela tem aplicabilidade, visão empírica, mas ela precisa ter esse lugar de desimportância, porque a importância maior é você ouvir, é você escutar, é você respeitar o cliente, a história do cliente. Esses ditos enviesados, ou esses ditos podem cair em mãos enviesadas a tal ponto de chegar no consultório de um constelador que vai fazer o seguinte, e isso eu não, aí eu vou aquela coisa, né, da fofoca, não foi ninguém que me contou, não, eu vi, obrigar a pessoa a abraçar um representante, a se aproximar de um representante, né? O representante está ali sem conseguir fazer e pedir ao cliente, levante você e vá até lá abraçar. E a pessoa não desejar aquilo. Eu não posso fazer isso. Isso é criminoso, isso é antiético. Eu não posso obrigar o meu cliente a nada. Se ele não quer se aproximar de um pai ou de uma mãe, se o melhor para ele é uma distância segura, você tem que deixar ele fazer o que ele quiser. É o único tem que possível dentro de um consultório de terapia e de constelador, consteladora familiar. A gente não obriga ninguém a nada. Então tem que vir para esse lugar de desimportância, sim. É um método, sim, é uma técnica com várias técnicas, sim. Qual o problema? Por que que tem que ser
essa preciosidade, essa grandiosidade, ela já é enorme como um método terapêutico. Assim como é enorme os métodos reconhecidos pela ciência da cognitivo-comportamental, da psicanálise, que uns dizem que é ciência, outros dizem que não, entende? E outras abordagens que sejam. Eles já são grandiosos como um método de conciliação, de terapia. Por que que eu tenho que colocar nesse lugar mágico de faz assim que você obtém tal resultado? Isso é bem perigoso, né? Bem perigoso. Concordo plenamente, Cira colocou, é isso aí. E aí, eu tinha um outro exemplo, mas eu acho que nem se faz necessário, porque é mais do mesmo, né? Eu ia passar aqui um áudio de uma, só se vocês quiserem, vocês comentem, mas eu ia passar um áudio de uma consteladora falando justamente sobre isso, que o sucesso, eu não vou passar, eu vou só resumir para vocês. O sucesso é a cara da mãe, que é uma frase também célebre, assim, entre os consteladores. O sucesso é a cara da mãe, sem mãe, sem marido, tudo da mãe. Oh, que saco, viu? Vocês mães aqui, problemáticas, estragando todo mundo. A criatura fala que a gente tem que se harmonizar com o nascimento, com a primeira instância da vida. Existe uma meia-verdade aí também. Porque é claro que se tudo ocorre muito bem, nesse parto, nesse aleitamento, nessa conexão de mãe de bebê, essa cria, ela fica mais forte e privilegiada, tá? Seria o máximo. Mas eu não posso acreditar que aquele que vivenciou algo diferente não vai conseguir também. É aí que está o problema. É aí que está o problema. Porque pode ser que aquele que não vivenciou da mesma maneira tenha passado por questões que são muito difíceis para ele e que ele vai precisar de uma outra abordagem. E aí é o que eu chamo de distância segura, porque eu aprendi com Bill Menon, que é um constelador de lá dos Estados Unidos, eu fui para São Paulo aprender com ele, e quando eu escutei, adote uma distância segura quando a constelação não anda, quando o cliente não consegue, é o que a gente deve fazer, né? Que é o cliente se colocar no melhor lugar para ele. Encontre o melhor lugar para você. A gente deveria fazer isso na vida. Encontrar o nosso melhor lugar na família, nesse lugar que eu quero. Não quero mais escutar minha mãe falando isso. Não quero mais me aproximar do meu pai porque ele faz aquilo. Não quero, não vou, não. A gente deveria ter essa liberdade, mas por uma questão religiosa, normativa, social, a gente recebe muitos pacientes, clientes, com essa idealização familiar que cria uma angústia, não, porque eu preciso resolver. Passei por isso hoje, atendi uma pessoa hoje, eu falei assim, por que você quer frequentar um ambiente que lhe faz mal? Ou ter, porque são meus pais, né? De onde você tirou isso? Tá te fazendo mal, vai para lá para quê? Então, nossa função é essa, é questionar o que é normativo, é questionar essas prisões, entende? Essas coisas que a gente coloca porque a gente aprende socialmente, esses comportamentos que são transmissíveis, né? Porque um disse, porque eu ouvi, o outro porque falaram, entende? Tá, você colocando aqui, passa, não vou passar não. Não se faz necessário. Já está bem claro aqui com todo o objetivo da live. E aí eu fecho nosso encontro falando o seguinte, e aí é uma coisa minha, tá? Uma visão de constelação por mim. A constelação familiar é como abrir um livro inacabado da nossa própria história. A gente vê o passado, a gente vê o presente, e a gente pode redigir algumas linhas para o nosso futuro, porque a gente vê. Quando a gente faz a constelação, a gente vê. Eu sou assim porque meu pai isso, porque minha mãe isso, porque teve alguém, porque teve um encosto, porque às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Porque tem não sei o quê perto de mim, perturbando meu juízo, minha vida, e eu preciso resolver, eu preciso me distanciar, eu preciso procurar tais e tais, tais soluções. E é a partir daí que eu vou redigir as minhas linhas para futuro, porque futuro é recorte do presente. E o meu presente é também recorte do passado. Então, eu olho para trás, né, para poder ver as reações, o que eu obtive como resultado no meu presente e o que eu não quero repetir. E para não repetir, vai dentro do meu limite, do limite do nosso cliente,
A gente não obriga ele a absolutamente nada, ok? Perguntas, comentários? Deixa eu ver vocês, gente. Abre a câmera, quero ver vocês. Vânia botou, você falou de encosto? Eu lembrei de uma chamada que vi sobre constelação à luz da fé. Ah, eu já vi isso também. Eu já vi. Não tem problema não, não precisa abrir não. Quem pode abrir, abriu. Quem não. Eu já vi essa consteladora que ensina a constelação familiar, segundo Jesus Cristo, não, segundo a Igreja Católica, né? Associando aos ditos da Igreja Católica. Não me aprofundei muito no que ela falou, não, mas eu acho que quem olhou mais foi Soraide, que acho que está aqui na live ainda, e ela é monitora do meu curso, e acho que ela que fez essa pesquisa a mais. Obrigada, Cira. O Ive, Salva, Ana Paula. O Ive já está matriculada, né? Já está comigo nessa turma. Bem-vinda desde já. Obrigada, meu amor. Estou muito feliz e gosto muito, admiro muito o seu trabalho, viu? Obrigada. Perguntas, comentários das meninas, das terapeutas, quem já é constelador. Andréa Pimentel perguntou: já viu constelação com cartas sistêmicas? Já gosto. Tem algumas cartas. Se você estiver falando daquela que é verdinha, eu até tenho aqui. Gosto de usar, mas às vezes brota uma fala assim, sem noção, aí eu finjo que não vi e sigo a constelação do jeito que eu consigo. Mas se faz sentido para o cliente, a gente continua, né? A gente faz ali, dando a continuidade. Tem uma outra também que é só sobre maternidade, que tem umas coisas assim que eu não concordo também, mas às vezes eu utilizo por aqui. Eu vou fazer uma live com uma aluna minha de tarô, que é consteladora também, a Dani Rocha. A gente vai fazer uma live no Instagram, não sei ainda a data, mas fiquem de olho, que é sobre o uso do tarô nas constelações familiares. Ela usa de uma forma, eu uso de outra. E aí eu vou ensinar nessa live como é que eu uso os arquétipos nas constelações. Vânia botou muito esclarecedora, sua fala desmistifica muita coisa. Esse é o meu objetivo mesmo, de desmistificar, não é nem só desmistificar, Vânia, a gente aprender a habilidade de não receber as coisas como uma regra, sabe? Tipo assim, escutar uma fala, uma frase de impacto, uma publicação de impacto e ter a capacidade de parar e falar, peraí, mas isso serve para todo mundo? Qual é a meia-verdade daqui e o que é maluquice? Entende? É para parar de maluquice. Essa eu não conheço, é um método Werner. Ah, não conheço não. Dea, manda para mim que eu adoro futucar essas coisas. Manda para mim no WhatsApp. Eu uso o tarô nas constelações, Tânia, como substituto dos bonecos. Eu pego as cartas de arquétipo de personalidade, entendeu? Já dando a dica aqui para você, que acho que você fez o TTS, né, o curso. Eu pego o arquétipo de personalidade e uso como substituto de bonecos. E como o tarô ele é arquetípico, só escolha. Ah, por que pegou a rainha de espadas para a mãe? Por que pegou o rei de paus para o pai? Né? Ali já tem vários significantes que pipocam ali de reflexões para o cliente. Funciona muito bem. Mande ideia, mande que eu gosto de ver. Mais alguém? Dúvidas, comentários? Deixa eu ver quem está aqui. Vanessa, Tânia, Pamponeta, Tânia Oliveira, Moacir, Adriana. Como é que foi para vocês aí essa live? Me contem. Amanhã é Milton Menezes, tá, gente? Milton vai trazer a perspectiva de como a constelação familiar pode nos ajudar nas conquistas pessoais, né? Melhor do que saber o que é constelação é entender o que não é. Nem tudo deve ser aceito sem críticas. Amei, ter parabéns. Obrigado, Adri. Verdade, é exatamente isso. Inclusive, eu gosto muito daquela fala, se não é comprovado, então a gente não pode dizer exatamente o que é o que não é. Por isso que eu iniciei a live falando, discordem do que vocês quiserem, acreditem no que vocês quiserem, porque enquanto a gente não tem, né, aquela comprovação, isso fica tudo muito solto, mas a gente também precisa se lembrar que a constelação, desde a sua criação, o Bert nunca teve
a intenção de se comprovar cientificamente. Nunca foi uma intenção ser um método comprovado cientificamente. A gente precisa entender que aquilo que é comprovado cientificamente é passível de comprovação. O que é isso? Precisa existir uma metodologia científica que possa ser aplicada. Constelação não pode, sabe por quê? Porque a forma como eu constelo para a Wive, para a Tássia e para a Ana Paula são diferentes. Eu não consigo replicar. E a ciência, ela se faz nessa repetição. Eu aplico um remédio de várias formas para várias pessoas em grupos diferentes, em condições adversas, mas é o mesmo remédio, é a mesma situação. A constelação não tem como. Então, ela é empírica. O que é empírico, eu aplico em um grupo de forma diferente, eu entrevisto esse grupo, eu tenho uma ideia do que foi o impacto para esse grupo, e eu consigo perceber se ela serve para uma maioria ou não. E a gente tem esses artigos publicados na área de educação. Você aplicar constelação familiar antes, eu tenho 3 artigos ou 4 no meu site, que quem quiser também eu posso botar o link, de alunos que sofreram dinâmicas sistêmicas antes das provas, e a turma que fez a dinâmica se saiu melhor do que a turma que não fez. Bateu para todo mundo? Não. Mas alguma coisa ali impactou que a margem, né, foi boa. Na área jurídica, que é a mais famosa no Brasil, as causas na vara de família teve celeridade, né? Só que aí o que se questiona? Essa celeridade nos processos vieram a custo de quê? Porque depois teve uma apuração e algumas mulheres se sentiram obrigadas a fazer a constelação, não gostaram muito de como foram tratadas, e tudo isso não passa pelo método, passa por pessoas. A gente tem que entender que o problema não é o método, o problema é quem aplica. Inclusive, porque muita gente fala que, mas a constelação foi proibida na Alemanha, que foi onde Bert cunhou o método, mas tem também o mesmo dito, foi proibido porque ela não vinha sendo aplicada integrada a uma terapia. Eles reconhecem que é foda, as pessoas falam que querem, né? Foi proibido, mas quando você vai procurar, foi proibido porque as pessoas não estavam integrando a terapia. Porque quando integrada a um trabalho terapêutico completo, ela funciona. Essa parte ninguém fala, né? E ninguém vai pesquisar, mas eu vou porque eu não gosto de receber as coisas prontas, eu vou futucar. E eu descobri isso, foi proibida por isso. Porque como ela não é reconhecida, porque na psicologia tudo que você integra é porque é reconhecido. E como ela é uma técnica que você faz a lavonté, e é verdade, como o reiki, como barra de axis, né? Como você faz a lavonté, ela não está integrada. Entende? Porque a gente tem que integrar ética, código de ética, psicologia, analítica, tem que ler, tem que assistir, tem que treinar, tem que fazer estágio para você aplicar bem. Pô, não é um curso de final de semana que você vai aprender a aplicar e sair por aí repetindo, né? Bom, é isso, né? Falei um bocado, mas que bom que vocês ficaram até o final, tô feliz. O curso começa dia 25 de abril. A Tássia está no grupo disponível para quem quiser tirar mais dúvida, quem quiser se matricular. Tá rolando condições especiais para quem se matricular com a gente até o dia 30 de março, né? Tem condições especiais até o dia 30 de março, mas tem condições mais ainda especiais para quem fizer durante a série Constelar. Então, amanhã é o último dia. Quem tiver interesse já entre em contato, tá bom? Beijo, minha gente. Fico à disposição de vocês no WhatsApp, no Instagram. A gente se vê amanhã, 7 horas, com Milton Menezes, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.